Oi, meu nome é Andressa. E eu sou o Léo. Nós buscávamos um podcast em saúde que não fosse apenas um conteúdo. E se você também busca por algo que seja parecido com isso, com informação importante em saúde e em outros temas diversos, você acabou de achar. Seja muito bem-vindo ao Pod Papo BN. Muito legal. Bem! E hoje a gente está começando um pouquinho diferente. Sabe por quê? Eu já vou perguntar pro Léo agora o tema. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é preconceito. E já embarcando nesse tema, a gente hoje vai aceitar uma sugestão de um dos nossos convidados, que é o Arthur. Vocês já vão conhecer ele. Que ele falou assim, bom, a gente vai falar sobre preconceito, então tem tudo a ver a gente fazer uma apresentação com inclusão. E como que isso vai funcionar? A gente vai se apresentar, óbvio, como sempre, mas a gente também vai fazer uma autodescrição. Para todas as pessoas que têm deficiência visual poderem imaginar como que são, né? Como que é o nosso estúdio e como nós somos. Então, hoje é uma política de inclusão aí que a gente vai começar aqui na BN. Eu sou a Andressa. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, lisos escuros, que hoje estão presos. Eu uso um óculos de grau que é bem grande. Eu visto uma roupa hoje que é um azul verde água. Eu tô numa bancada de podcast com um microfone bem na minha frente. Esse estúdio, ele é cheio de iluminação. Tem câmeras todas na nossa volta. Ao fundo, eu tenho um sofá com uma iluminação laranja. E aqui na minha lateral direita, eu tenho o nosso telão, que hoje tá mostrando o Pod BN de uma forma um pouquinho diferente sobre o preconceito. Que apresentação incrível! Você gostou? Andressa do céu! Será que deu pra me imaginar? Todo mundo sabe do meu TDAH, eu juro que eu vou tentar ao máximo fazer uma descrição como a sua. Tá bom, vai lá. Para você que não me conhece, eu sou o Leonardo, fisioterapeuta cardiorrespiratório, também conhecido aqui na BN, um dos apresentadores. Minha descrição, eu sou um homem gay, altura baixa, cabelo preto, um topete alto, um pouquinho de barba, mas hoje baixinha, um óculos grande. O que mais que eu posso E a sua falar? roupa? Minha roupa é uma roupa branca, fina, clarinha. Eu tô num fundo preto e, como a Andressa falou, num estúdio cheio de câmeras. E para vocês que estão aqui agora, eu vou apresentar um dos primeiros convidados também. Em seguida, ele vai fazer a sua descrição, certo? Um dos nossos primeiros convidados é o Arthur Gomes de Sá Rodrigues, hoteleiro de formação com pós em Educação Corporativa e extensão pela USP em Direitos Humanos. Atualmente é analista sênior de Diversidade, Equidade e Inclusão no Hospital Israelita Albert Einstein. Também é docente em cursos da pós-graduação e tutor do curso de EAD de Diversidade, Equidade e Inclusão do mesmo hospital. É o típico libriano, adora conhecer novos restaurantes, é o filho da Nice e do Arthur, namorado do Renan e, apesar de ser vegetariano e amar os animais, não tem nenhum pet. Apesar de não beber, quem encontrar o Arthur em uma festa vai achar que ele é o que mais bebe nesse mundo. Seja muito bem-vindo, Arthur. Gostaria agora da sua autodescrição também. Ah, é verdade. Maravilha, muito obrigado, gente. Então, eu sou o Arthur, eu sou um homem branco, gay, de cabelo um pouquinho enrolado, um pouquinho de barba. Também estou com a turma aqui, todos de óculos, né? Que bacana. Então, também estou aqui de óculos. Minha camiseta é branca, eu estou com o lindo bottom de vocês. Isso mesmo, só lembrar, nosso símbolo. E tô aqui sentado numa cadeira preta, né? Com fundo aqui de madeira, também super lindo. Parabéns aqui, tudo muito gracioso. Ai, que coisa muito boa. bem-vindo, obrigado. E aqui na nossa frente, eu tenho o Emanuel dos Santos Pereira, que é graduado em fisioterapia pela Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo, possui pós-graduação em terapia intensiva no adulto, atualmente é mestrando no programa de ciências da reabilitação da Universidade de São Paulo e atua como fisioterapeuta no Hospital Israelita Albert Einstein, integrando o grupo de pesquisa de revisões sistemáticas e também o time que eu adoro, que é o time da ECMO. Ele também é conselheiro fiscal titular da Associação AIE, Coletivo Negro da Faculdade de Medicina da USP, que é criado para representar e apoiar estudantes negros na educação e na pós-graduação. Ele é cantor, pai de pet, que é o vira-lata caramelo que ganhou o nosso coração, o Bennett. Seja muito bem-vindo, Manu. Que coisa boa te ter aqui hoje. Obrigado, gente. Boa noite. Vou fazer a minha autodescrição. Vamos lá. Eu sou o Emanuel, um homem preto, cisgênero, bissexual. Hoje eu tô com a camisa cinza, com blazer azul marinho escuro. Eu tô usando óculos de grau.
Eu tenho bigode, cavanhaque, um cabelo crespo, com alguns cachinhos. O fundo do olho é escuro, um marrom bem escuro, bem fechado. Eu tô com um bottom de vocês e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. O prazer é nosso. Aproveitando, realmente, a gente perdeu essa descrição. O nosso bottom é um bottom que tem um símbolo de abelha, que é a simbologia da nossa empresa e de um trabalho coletivo, né? Exatamente. Então, vamos lá. Eu quero começar esse episódio com as palavras que vocês nos disseram no nosso Instagram. A gente perguntou qual palavra remetia para vocês o que era preconceito. Preconceito é agressividade, é desconhecimento, é ignorância, é hostilidade, é sofrimento, é ferida aberta. Preconceito é enraizado em nosso país. Eu acho que só essas palavras mostram, eu tô até arrepiada, tudo que a gente pensa sobre preconceito. Se a gente buscar no dicionário, preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem um exame crítico. Mas a gente sabe que preconceito é muito mais do que só um significado, né? Ele é uma atitude ou uma opinião que surge sem, ao mínimo, a gente conhecer uma pessoa ou um grupo de pessoas. É algo desconhecido que a gente já faz um juízo de valores, seja ele da raça, do gênero, da orientação sexual, da religião, da nacionalidade ou até mesmo de uma deficiência. E hoje, eu, como uma mulher branca e heterossexual e ciente de todos os privilégios que eu tenho na vida, eu vou pedir licença, com o maior respeito do mundo, para conduzir essa conversa com vocês. Estou muito animada e aprendi muita coisa sobre esse tema. Nossa, sempre que a gente vai fazer um episódio, a gente estuda bastante para poder falar sobre ele, né? Com certeza. E a gente sabe que o preconceito é um tema muito abrangente. A gente não consegue falar de tanto assunto em tão pouco tempo, né? Então, o que a gente vai fazer hoje, vai falar junto com vocês dois, muito mais para focar no assunto de racismo e sobre homofobia. Mas a gente vai sempre comentar um pouquinho de outras coisas. A gente viu numa pesquisa do Poder Data, em 2023, que mostrou que 76% dizem que existe racismo no Brasil. E, pasmem, 36% dos brasileiros se diz racista. E que ainda é pouco, né? Se a gente for ver a verdade. É muito mais que isso. Pouco, a gente muito sabe mais. que é muito mais, né? O Anuário de Segurança Pública mostrou que o Brasil teve alta de 50% nos registros de homofobia e racismo em 2022. Foram 2.458 ocorrências por preconceito de raça ou de cor e mais de 2.000 pessoas LGBTQIA+, que foram agredidas. Aliás, essa sigla aumentou, certo? Me ajuda? É uma atitude que, infelizmente, reflete muito na nossa sociedade e o nosso maior objetivo aqui hoje é tentar despertar, abrir os olhos de algumas pessoas e perceber que, né, isso é para deixar para trás, certo? Para começar a nossa conversa, uma pergunta que a gente sempre faz aqui foi como vocês escolheram a profissão de vocês. Então, eu queria saber, Emanuel, como foi que você escolheu a sua profissão de fisioterapeuta? Então, como eu descobri a fisioterapia. Sim. Na época do vestibular 2019, eu não sabia exatamente o que eu queria, se estava saindo do ensino médio. E aí foi o primeiro Enem que teve o SISU. Teve o SISU e teve alguns outros projetos também. E aí E aí tinha uma amiga que passou numa universidade privada e aí teve o Nossa Bolsa, que é tipo o ProUni do Espírito Santo. Aí eu fui. Ela me falou, vem fazer fisioterapia. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei, mas não sei o que é isso. Aí me candidatei no Nossa Bolsa, que é um projeto do governo do estado do Espírito Santo. E aí Passei, comecei a fazer fisioterapia. Essa minha amiga que me convidou para fazer fisioterapia parou no segundo período. Ai, que doideira. Era Olha destino, isso. né? E aí eu fui. Foi assim que eu descobri o que era fisioterapia. Porque eu não sabia o que era, o que abordava, o que fazia. E aí aprendi a amar, conhecer e amar a fisioterapia. Já dentro da faculdade, você já estava amando a fisioterapia ou demorou um pouquinho? Demorou um pouquinho, acho que quando chega na parte mais prática, eu acho que a gente começa a ter outra visão de mundo, a gente começa a ter contato com os pacientes, então muda totalmente a relação que você tem com a profissão, porque é dali que você vai sair. Porque ter a humanidade das pessoas ali junto, que acho que modifica quem a gente está se formando como profissional também. E a área hospitalar, ela surge em que momento, Manu? A área hospitalar, meus pais, minha mãe é técnica de enfermagem e trabalha hoje no posto de saúde, mas trabalhou no hospital infantil, e meu pai é motorista de ambulância. Então, eu praticamente... Ele é quase um setor de unidade de saúde. Quase nasci
num transporte. E aí foi nesse contexto de... Eu sempre estava no posto de saúde, no hospital. Então, eu sempre tive muito contato com a saúde desde criança. E isso me incentivou a ver, a gostar, a admirar meus pais fazendo o que eles faziam com tanto amor. E estão se aposentando já. E aí eu acho que isso me incentivou. E eu sempre pensei em fazer algo na área da saúde. Não sabia o que, descobri a fisioterapia no meio desse caminho todo. Que Desse legal, você pode trajeto. até mandar um beijo pra essa sua amiga, né, Manu? Beijo, Já Natália. ajudou. E você, Arthur? Conta um pouquinho. Hotelaria, eu tenho curiosidade. Arthur, você é o primeiro hoteleiro aqui nessa Olha, bancada. já quebrando padrões aqui. Na verdade, eu saí do colegial e falei assim, eu vou fazer radiologia, porque aposentar rápido, eu vou fazer isso. E aí eu fiz radiologia e apareceu uma vaga no hospital e como mensageiro. Eu falei assim, eu vou entrar nesse hospital, né? Que é o que eu tô trabalhando até hoje, vai fazer 13 anos. E aí eu falei assim, eu vou entrar aqui no Einstein como mensageiro e depois eu mudo para a radiologia. Só que eu gostei tanto da parte de hotelaria lá, de receber as pessoas e tudo mais, acompanhar, mostrar, que aí eu falei assim, eu vou fazer hotelaria. E fora que o curso é uma delícia, degustação isso é de verdade. vinho. O ruim é dormir na cama, mas o resto é ótimo, assim. Então, é uma carga horária gostosa. Então, foi um curso bem fácil, assim, de fazer. Então, eu não tive nenhum problema em realizar, assim. Mas eu também não pensei em primeiro, assim, né, criancinha, quero ser hoteleiro. Não foi assim, foi aos poucos aparecendo uma oportunidade que eu falei, eu vou por essa mesmo. Ai, que Ah, legal. que legal. É bem diferente, né? Quando a gente leu que você era hoteleiro, eu falei, gente, como que ele chegou onde ele tá? Mas a gente ainda vai contar um pouquinho mais pra frente, né, Léo? Exatamente. E assim, agora entrando mesmo no nosso tema, eu falei um pouquinho pra vocês sobre o que significa preconceito no dicionário, que a gente já sabe que é muito raso, né? Uma explicação. Mas eu queria ouvir de vocês, o que é preconceito pra vocês? E aí, Manu? Minorar, diminuir as pessoas, tanto por alguma característica física, a sua orientação sexual, a sua cor de pele. E aí o preconceito pode ser pela pessoa, pode ser uma instituição cometendo esse preconceito ou até a estrutura mesmo da sociedade que é preconceituosa. Isso Ela é é verdade. construída dentro desse lugar. Então, acho que preconceito vem muito das esferas que ele ocorre. Ele pode ocorrer de várias formas. Isso é verdade. E pra você, Arthur, o que é o preconceito? Olha, é uma palavra que eu acho que é dor. Então, quando a gente fala de preconceito, para mim vem muito a questão dor. Existe uma pesquisa até que fizeram o quê? Uma pessoa, né, com uma dor física, colocaram na ressonância e verificaram quais partes do cérebro se, né, estavam ali sinalizadas. E fizeram a mesma coisa, pessoa sem dor nenhuma, e colocaram na máquina de ressonância e falaram palavras de preconceitos. Mesmo lugares que assinalavam quando ela estava sentindo uma dor física, assinalavam quando ela ouvia palavras de preconceito. Então, para mim, eu acho que a ciência mostra que isso é dor, né? Quando você está sofrendo uma questão de preconceito, quando você ouve alguma coisa, é algo muito forte, que a gente não consegue mensurar. É aqui, né? É como se fosse o nosso coração mesmo, né? Alguma coisa que é mais profunda. Então, quando fala da palavra preconceito, para mim, vem muito essa questão de dor que a pessoa está sentindo. E assim como a gente, né, teve todo o cuidado com as meninas no episódio de burnout, eu também vou pedir licença para entrar um pouquinho nessa dor de vocês. E eu queria entender quando que vocês realmente vivenciaram alguma coisa ou algum momento que você falou assim, isso é preconceito e eu tô vivendo uma situação de preconceito. É óbvio que o que vocês se sentirem à vontade para contar pra gente. Quando eu olho um pouco, né, para o passado, para a infância, né, por ser um homem gay, eu lembro que as pessoas falavam, né? Né, seu viadinho, seu gay e tudo mais. E eu acho que uma dor, né? E essa questão do preconceito é porque você ainda não se entende como tal. E quando você pensa nas figuras, né? Pelo menos, né? Eu já sou maricona, tenho 35. Então, quando você olha no passado, as figuras de referência eram caricatas, né? Eram pessoas que você realmente não gostaria de ser aqui, né? Quem não se lembra do... onde foi que eu errei? Olha, né? Conforme isso é forte, né? Então, assim, alguém errou comigo, eu estou errado. Então, eu lembro na infância, palavras, comparações, eu não entendia. Então, assim, desde lá eu sentia um pouco dessa dor, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não me associava muito a isso. Tá. Acho que no momento que eu me entendi, né? Como realmente um homem gay, aí, acho que foi maior. De, tipo assim...
ter medo de falar pros pais. Sim. Não saber, né? Meus pais são maravilhosos, mas assim, ter medo até da possibilidade, será que eles souberam, eles vão querer que eu more aqui? Sim. Será que talvez eles não vão querer que eu vá para outro local? Então, acho que é uma dor que acho que começa conosco mesmo, né? De saber que a gente não tá naquele padrão da normalidade. E aí, depois, você vai ouvindo de outros colegas, outras situações, piadinhas, que a pessoa não sabe que você é gay, mas está contando e você Sim. já sente. Então, eu acho que é é uma, como posso dizer, uma constância, né? Essa questão de você se sentir meio que fora, né? Dessa caixinha que é o convencional para todo mundo. Ai, gente, eu sou canceriana, né? Então, todo mundo que vê o episódio já sabe que eu choro na maioria dos episódios ou eu seguro muito. E eu acho que pra mim isso são relatos muito fortes, né? Como eu pedi licença pra vocês no começo, porque tudo que eu disser não vai ser nem parecido com o que vocês estão me contando hoje. Então, eu espero que as pessoas que também se encaixem, né, no meu molde social, sintam o que eu tô sentindo hoje com um relato tão verdadeiro de vocês. Estou muito feliz de vocês darem a oportunidade de, na minha vida, eu conseguir ouvir relatos tão verdadeiros de pessoas tão especiais. Então, muito obrigada por esse momento mesmo. Não é à toa que a gente é só. Vou Vamos pegar um chorar lencinho, também, hein? pera um pouquinho. E você, Manu, conta pra gente. A primeira vez que eu... Fui puxar na memória aqui. A primeira vez que eu lembro, assim, de... Não do preconceito velado, mas foi a primeira vez que eu senti. Eu tava com o meu melhor amigo e a mãe dele. Ele ele era um adolescente, hoje um homem preto retinto, mais retinto que eu. E a mãe dele, ele é adotivo... E a mãe dele é loura, branca. E aí a gente... Era o meu aniversário de 17 anos, eu acho. 17 ou 18 anos. Foi a primeira vez que eu lembro disso. E a gente foi no restaurante para comemorar. E antes disso, ela foi passar num banco. E a gente tava num banco. Aí a gente foi no banco, que era do lado do restaurante. E eu lembro Estávamos nós três... E ela foi sacar dinheiro pra pagar. E aí veio um policial... Alguém foi chamar um policial civil alguém que estava ao redor. E ele chegou armado, perguntando o que a gente estava fazendo ali. Porque acharam que a gente estava roubando a mãe dele. Oh, meu então, Deus, gente. foi a primeira vez que eu senti o racismo, assim, de uma forma real, assim, visível. Não que eu já não tinha passado várias vezes, mas foi a primeira vez palpável que eu tive consciência que eu tava sofrendo uma situação de racismo. E, eu não tinha nenhuma reação pra fazer. A gente tem que explicar que a gente tá existindo ali. Isso é muito difícil. E você, Léo? Vamos mudar a pergunta, que eu não vou chorar, não. Já chorei um pouquinho hoje. Não, eu quero que você conte um exemplo. Mas eu também quero responder aquela pergunta que você fez pra eles referente ao preconceito, que significa a palavra, né? Eu lembro que uma vez me falaram assim, é só você pegar a palavra e dividir ela, né? É um preconceito. Você não sabe sobre aquilo que se trata, você tem medo, você não quer nem aprender e você cria algo na sua cabeça e você acha que aquilo é o certo. E na verdade não, né? A gente vive numa sociedade e não é dessa maneira que funciona. Olha, Nem tem o certo e o errado, né, Léo? Exato, não são tem, são pessoas diferentes, são coisas né? diferentes, exatamente, sabe? Somos muito grandes, né? Se a gente parar pra pensar. Eu sei que você, Léo, é uma pessoa que sempre lidou muito bem com preconceito, né? Vocês conhecem o Léo, e o Léo é uma pessoa, assim, que geralmente a gente vê, ele vê também, mas ele leva com muita leveza, ele dá risada, ele brinca. Mas você lembra de alguma situação, Léo? Se eu te falar que eu lembro de várias situações assim, mas no geral, eu tenho muito que agradecer, porque eu não queria chorar. Porque eu tenho pessoas ao redor muito boas, né? Amigos, família, mãe, pai. Então, eu não tenho sendo porque eu acho que eu tive uma infância tão boa, pessoas tão boas ao meu redor, que eu passei por muito pouco, tô sendo sincero. E ouvir isso é horrível, sendo muito honesto. Mas eu lembro de situações, como o Arthur falou, na infância, no colégio, mas que... No geral, assim, eu não posso reclamar do que eu passei na minha vida inteira, sabe? Eu tenho muitos amigos que passaram por coisas horrorosas que eu não sabia nem como agir, sendo muito honesto. Mas
se for pra pensar no pior coisa assim que eu passei, acho que foi... Talvez, no caso do Arthur, maricona, que nem eu. Eu conheci um bar numa época que era o bar do Bocage, que na minha época era o único bar que tinha, que era um bar super conhecido aqui em São Paulo. E eu tinha um grupo de amigos que eu tenho contato com todos eles até hoje. Eu nunca precisei correr de nada. E foi a primeira vez que eu corri de um skinhead. Eu lembro que eu corri pra cacete de medo, assim, sabe? Eu acho que essa foi a que mais marcou de todas, sendo honesto. E que é muito difícil, né? Porque você realmente não tava fazendo nada. É igual a situação do Emanuel. Enfim, eu acho que muita gente que vai assistir a gente vai contar muitas outras situações. E, Léo, eu já vou perguntar, né? A próxima pergunta, enquanto você se recompõe. Me recompõe. Pior que hoje eu já passei falou. até uma base. Hoje. Que você falou da questão da família. Como foi quando você contou pra sua família da sua orientação Ai, foi ótimo, sexual, não posso Léo? reclamar, né? Eu tenho pais maravilhosos. Sim. Eu contei primeiro pro meu irmão, que eu lembro que começou com ele, depois passei pra minha mãe, depois pro meu pai. Mas eu tive uma aceitação muito boa na minha família desde o começo com todos, né? Eu até passei por uma questão de família que teve um preconceito muito grande quando ficou sabendo. Mas eu sempre fui muito bem protegido, né? Então, eu sabia que os meus pais iam pra cima quando vi uma situação dessa, né? Então, eu não posso... Eu tenho um bom exemplo familiar, assim, que me acolheu, que soube conversar... que desde o começo estava do meu lado, né? Para o que eu quisesse, o que eu... No momento que eu estava me descobrindo, na verdade, né? Como e que o Arthur é um ótimo falou. exemplo, né, Léo? Exato, é um ótimo exemplo, né? Como o Arthur falou, a gente fica naquele receio do que pode acontecer, se você vai ficar nessa casa ou não. Então, quando você é bem acolhido, né? Tudo funciona melhor, né? Essa é a verdade. E vocês, meninos, como foi isso? Foi, pra mim, eu já tava morando em São Paulo, tinha vindo trabalhar aqui e eu tava namorando. E daí eu sentia a necessidade de falar com os meus pais. E meus pais são pastores evangélicos. E eu tinha um grande receio desse lugar de acolhimento ou não, se seria acolhido ou não. E aí, só que aí eu sentia vontade de falar com meus pais, assim, ao mesmo tempo que eu sabia que poderia ter algo que seria averso, né, o que eu estava sentindo, mas eu sentia a necessidade de estar ali com eles, de compartilhar minha vida com eles, porque quanto menos eu falava, mais distante a gente ficava, ainda mais já tem a distância geográfica. E aí eu liguei pro meu pai, eu já tinha falado com a minha irmã, eu liguei pro meu pai um dia e aí eu falei com meu pai que eu tava namorando. Falei, pai, tô namorando e há não sei quanto tempo eu precisava falar com você. E aí ele falou, tá bom, meu filho, eu te amo, quando você vem? Que foi pra mim um acolhimento. E quando eu liguei pra minha mãe, eu falei que a gente estava indo para Vitória, e ela falou, tá bom, eu tô esperando vocês, vou fazer uma janta para receber vocês. Então, para mim, foi que não é a realidade da maioria das pessoas, de grande parte das pessoas da comunidade, de várias comunidades, mas foi uma realidade para mim que me deu uma leveza para também seguir e ser cada vez mais autêntico. Eu conseguir viver e ter a minha família junto comigo na minha jornada. Eu acho que isso é algo que é sem explicação, assim, a gente ter essa participação familiar. E que eu acho que é o que todo mundo deseja, na verdade, né? E você, Arthur? Pra mim, aconteceu o seguinte, assistia um filme na Netflix chamado Quatro Lunas, que mostra 4... gays em fases diferentes da vida. E tinha um que ele era um senhor casado já e tinha uma sua esposa, porém ele ia numa sauna com certa frequência. E ele pagava, né, garoto de programa e tudo mais. E eu falava assim, gente, eu não quero ficar assim, né? Assim, ter que passar por isso, fingir que eu não sou uma pessoa, que eu sou outra pessoa. E eu já tava não tava morando mais com meus pais. Porque acho que meu grande receio era ser sem teto, assim, vai embora daqui e tudo mais. E aí eu me lembro que no dia seguinte eu falei assim, eu vou falar pra eles. E primeiro eu comecei com a minha irmã, mais fácil, né, pro mais difícil. E aí eu começava a chorar muito, chorando. O que aconteceu? O que foi? Falava assim, não, é que eu sou gay. E ela, né, Arthur, pelo amor de Deus, achei que era uma coisa grave, me acolher e tudo mais. Aí eu falei assim, quero falar com meus pais. Ela falou, você quer que eu vá junto? Eu falei, obrigado, Charlene. Mas não precisou, eu falei, não, fique, aí.
E fui falar com eles e também a mesma coisa. Muito choro, muito choro. Minha mãe falou assim, você tá com câncer? O que aconteceu? E aí eu contei. Ela falou assim, ai, você é que nem o Gu, que é o meu primo que é gay também. Aí eu falei assim, sou que nem o Gu. E aí eu me lembro que meu pai só faltou levantar uma placa, tipo assim, sabe, Galvão, tá, filma aqui, tipo assim, eu já sabia. E minha mãe, enfim, é uma pessoa maravilhosa, e eu entendo pela essa questão até da fé, falou uma palavra que no momento foi muito dura. Que ela falou assim, espero que você não vá pro inferno. E quando ela falou isso, ela não falou dessa forma específica, Sim, mas claro. eu senti que era isso. Aí eu me lembro que eu falei pra ela, eu sou da escola adventista. E aí tem uma parte que fala assim, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E aí eu respondi isso pra ela, aí a gente se abraçou e tudo mais. Então, foi um momento, né? E depois ela pergunta, mas tem certeza que você é gay? De repente não muda de ideia, naquela esperança, assim. Tem uma pra amiga... digerir também, né? pra digerir. Tudo, E veio uma amiga sapatão, já acha que é sua namorada. Ai, ela fica feliz, trata bem e tudo mais. Eu acho que é esse processo. Acho que hoje, né, já entende, tá mais confortável. Mas eu acho que é esse impacto, né, que a gente sente. E eu acho que, assim, pelo fato de sermos, né... Não é, Andressa, não, mas gays, a gente também tem muitas questões desse privilégio, né? Que a gente não sofre tanto comparado com pessoas trans, Sim, né? Que tem outras questões, exatamente. complexidades. Mas eu imagino assim, né? A nossa dor já é tanta. Imagine desses outros grupos, né? O quanto sofre. Mas, felizmente, hoje em dia, tudo tranquilo. Vão lá, adoram namorar. Tratam melhor ele do que eu, né? Não bem muda isso. assim, depois... Passamos pela mesma coisa. Passamos pela mesma coisa, no caso. E essa pergunta é importantíssima para nós também, dentro desse assunto, porque a gente sabe que tem muita gente vivenciando N fases diferentes. Às vezes uma família que ainda está em processo de aceitação, ou às vezes uma família que está em processo de negação, ou às vezes uma pessoa querendo se aproximar da família e talvez não sabe qual é a melhor forma. Então, por isso que é tão importante para a gente conversar sobre isso. Outro assunto que eu gostaria muito de trazer, nem sei como eu vou conseguir falar isso sem chorar, porque tá todo mundo chorando, né? Só os cancerianos aqui nessa mesa hoje. Arthur é câncer também, não é? Sou librianjo. Librianjo, é verdade. Librianjo, Librianjo, é verdade. O preconceito na área da saúde ainda é um tabu. E agora eu quero começar falando do preconceito dos próprios profissionais de saúde, entre profissionais e relação paciente-profissional. A gente sabe que isso existe, infelizmente, né? É um tabu, às vezes as instituições escondem, né? Fazem aquela famosa passada de pano. E um dia eu presenciei uma situação dessa com o Emanuel. E que foi a primeira vez que eu vi alguém sofrer um ato de racismo direto dentro de uma instituição. E não era comigo a situação, mas me machucou tanto ver você exposto daquela forma, com um paciente que te subjugou, sendo que você estava ali para ajudar ele da melhor forma. E eu sei que isso te machucou muito nesse dia, e como sua colega de trabalho, isso também me machucou muito. A gente falou disso na nossa reunião de pauta. Eu fiz questão de comentar com os meninos, porque eu acho que é muito difícil, né? Se pra nós, assim, é óbvio, né? Em muitos anos de hospital, eu já fui xingada. Enfim, eu já sofri N situações e isso já me machucou. A gente brinca, né? Que você se tranca no banheiro, chora 10 minutos, toma um café e volta como se nada tivesse acontecido. Isso, infelizmente, acontece. O dia que eu vi o paciente ser racista com você, me machucou muito. Porque foi, acho que, uma das primeiras situações profissionais que eu vi uma situação de racismo de frente. E eu pensei assim, às vezes a gente é tão ignorante de achar que as pessoas não são mais racistas, né? A gente, às vezes, acha que... Eu não sei, eu acho que como não tá na minha vivência, no meu dia a dia, eu não fico pensando nisso. E o que a gente não pensa ou a gente não vê, a gente acha que não existe. E nesse dia isso me tocou muito. Desculpa até colocar essa situação, mas como que você enxerga isso dentro do trabalho, Manu? É bem dual, assim. É uma dualidade muito grande, porque ao mesmo tempo que o trabalho é um lugar onde a gente... de trabalho, de proteção, né? A gente se sente protegido, né? É que você precisa se sentir protegido, mas a minha posição hoje, como eu consigo enfrentar isso, é que para mim aquele lugar é um lugar de resistência.
os lugares que eu passo são lugares que eu ocupo e resisto. Uma coisa que eu sempre tenho em mente, que eu ouvi uma vez o Silvio Almeida falando, é que as políticas e as conquistas que as comunidades LGBT, as comunidades pretas têm, elas podem passar. Elas podem ser retiradas, tomadas. E por isso que é tão importante a gente ocupar e resistir. Então, eu sempre tenho esse lugar de eu preciso resistir porque precisa vir mais gente. Sim. E a minha dor, muitas vezes eu choro sozinho, eu choro em casa, choro na terapia, eu choro com os amigos. No podcast. No podcast, eu vou tentar não chorar, gente, mas eu não vou garantir. Choro no plantão, já chorei no plantão. Sim. Tanto, eu acho que eu nunca chorei num racismo direto, assim, do paciente, que às vezes a gente já vai mais preparado, mas quando vem de um colega, de um outro profissional da saúde, isso eu acho que me afetou mais quando aconteceu e eu senti muito mais. Porque seria seu par ali. E aí eu falo que uma situação específica é que o profissional ele tira a sua humanidade na forma com que ele te trata, ele te objetifica, te animaliza, que é um conceito meio eugenista, assim, de lá de 1911, que é a ideia de te tirar a humanidade, de tirar você desse lugar, desse espaço e tirar o seu conhecimento, é como se você não soubesse. E é uma coisa que eu falo que uma das formas que eu resisto no trabalho às vezes eu tenho que falar qual de artigo eu tenho. Eu não, às vezes você precisa provar porque você tá ali. Porque eu tô ali. Não só para os pacientes, para os familiares, mas para os colegas. E eu acho que esse lugar para conseguir me manter nesse lugar de resistência mesmo. Eu acho que a força que eu sempre tenho e sempre tento nutrir desse lugar que eu me mantendo aqui, eu tendo força para me manter aqui, vão vir mais pessoas. Sim. Essa estrutura vai mudar, porque no final é política. A resistência, eu estar ali é um ato político. Eu ocupar os lugares que eu ocupo hoje é um ato político. E no final, eu falo que depois que eu fui entender que o racismo é uma estrutura política, só com a política a gente vai mudar isso. Então, só com a educação. E aí o grande problema é dual também, porque a educação é uma das soluções para a gente mudar a sociedade. Só que a educação também é um problema, porque a educação até hoje não foi eficaz de mudar a estrutura racista da sociedade. Então, talvez a gente precise rever também esse lugar educacional e as estruturas educacionais. E esse lugar de resistência é sempre pensando nisso, que eu resistindo ali, a gente vai fazer política. É uma forma política, é um ato político. A gente existir nesses espaços que a gente ocupa. Realmente, nesse dia eu fiquei muito mexida. E você entrou de novo no quarto com muita coragem. E atendeu como se não tivesse acontecido nada. E eu não sei, porque eu realmente não sei o que se passa na cabeça de alguém que realmente é racista. Não sei se esse paciente mudou, mas você mostrou pra ele que você ia fazer o que você tava lá pra fazer. E que você não ia sair dali, que essa era a sua função. E que você ia fazer. E que ele ia precisar de você. E nesse dia eu fiquei pensando assim... Nossa, eu não sei o que eu teria feito. Eu acho que teria saído correndo, teria ido pra casa. E nesse dia você me mostrou que é assim... que você enfrenta o racismo, que é mostrando que ele ia precisar de você e que você estava ali fazendo o seu trabalho e que, felizmente ou infelizmente para ele, era você que ia atendê-lo. Então, é uma das marcas, assim, que eu tenho na minha memória e por isso que eu fiz tanta questão que você estivesse aqui hoje, viu? Eu queria te parabenizar, na verdade, né? Porque realmente é uma coisa que vai ficar marcada para mim para sempre, eu acho. Não, imagina ouvir isso de uma pessoa da área da saúde ainda, Sim. né? Se parar para pensar, a gente, como você falou da humanidade, qualquer pessoa que estudou para a área da saúde, a gente fala tanto que você não enxerga sexo, você enxerga aquele indivíduo como alguém que precisa de cuidado de saúde.
E uma pessoa da área da saúde fazer uma coisa dessa, pelo amor de Deus, né? Não estudou muito bem, visivelmente, né? Infelizmente. Também queria aproveitar que o Arthur está aqui, porque ele tem um cargo que ele é muito desconhecido para muita gente, né? E que eu tô muito curiosa também para conhecer. Que a gente queria entender como que funciona esse cargo de analista de diversidade dentro das empresas, né? E qual que é o maior impacto desse cargo dentro das empresas. Perfeito. O que acontece? A analista de diversidade, né? Equidade e inclusão, ele cuida para o ambiente ser mais inclusivo. Então, quando a gente verifica, né, no mercado mesmo, as pesquisas mostram que quando eu tenho um ambiente mais diverso, as pessoas são mais felizes, as ideias são diferentes. Eu sempre brinco assim, se todo mundo tem a cabeça de martelo, todo problema vai ser prego, porque todo mundo tem a mesma, né, a mentalidade. Então, a gente precisa de um ambiente mais diverso. Então, eu brinco assim, não é só porque as empresas são boazinhas ou generosas. Não, isso também é negócio. Então, quando eu tenho um local onde que ele é muito diverso, a gente consegue aprender mais coisas e consegue ter um ambiente seguro também, né? Porque, olha, eu tenho prazer de estar lá. Eu sei que nesse ambiente eu não preciso me esconder, não preciso me parecer outra pessoa. E é claro que também tem um lado também social. A gente está falando de grupos vulneráveis, né? Se a gente for falar, né, enfim, vários que atuam, é muito complexo. Quando a gente fala, por exemplo, né, da população trans, no Brasil a expectativa de vida é 35 anos. Né? Então, por exemplo, eu já estaria na minha terceira idade, vamos dizer assim, se eu fosse uma pessoa trans. A gente fala de impactos que a cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas, né? Essa foi a quantidade de pessoas sequestradas do continente africano trazidas para cá. Então, assim, existem problemas, né? Como o Manuel falou, estruturais que precisam ser resolvidos. E a gente só consegue fazer isso através dessa inclusão. Então, não adianta eu falar assim, nossa, porque a pessoa escolheu, né, se prostituir como se fosse uma coisa, né, legal, que eu gostaria de fazer isso. Não, é condição do nosso sistema que leva as pessoas para a margem da sociedade. Então, o programa de diversidade nas empresas, né, relacionado a isso, é para trazer isso, né? Conseguir reparar um pouco essa questão, mas principalmente porque traz negócio, né? É uma coisa positiva que todo mundo sai ganhando, né? Acho que todo mundo já foi a alguma empresa que parecia todo mundo igual, né? Parece uma caça de xerox, assim, né? Parece que todo mundo igual, mas não, quando você vai numa empresa onde um é diferente, outra é diferente, você sente mais à vontade, sente, olha, lugar não tem tatuagem, não tem tatuagem. Então, é importante isso para as empresas. Então, eu brinco assim, é sempre um negócio lucrativo para todo mundo. Todo mundo sai ganhando a partir do momento que somos inclusivos. Sim. E como que é isso, esse que você explicou pra gente, esse analista de diversidade? Assim como você comentou com a gente que você começou com a faculdade de hotelaria, você também tem um curso em cima disso? Como que funciona? O que acontece? Quando a gente pensa nesses aspectos, né, da diversidade, brinca que nem eu tenho preconceito, é muito amplo. Sim. Então, por exemplo, a gente tem pessoa com deficiência, gerações, etnias, LGBTI+, equidade de gênero, né, André? Você falou, mas você é uma mulher. Só por nós três sermos homens, temos uma série de vantagens no quesito... Ninguém chegou pra gente e falou assim, nossa... Manuel, vocês estão de TPM hoje? A gente nunca ouviu isso. A gente nunca ouviu isso. Então, assim, você também sabe as dores, né, de ser mulher e o que isso acarreta. Então, quando a gente fala desse papel do analista de diversidade, é tanto olhar para fora como a gente consegue ser mais inclusivo, mas para também olhar para os nossos, né? Como a gente pode fazer que isso seja mais seguro, esse ambiente aqui seja mais legal, seja confortável. Nossa, ouvindo ali que setor sempre faz uma piada machista. A gente tem que fazer alguma ação em relação a isso, né? Legal. Então, tem que ser propositivo e até também para os nossos pacientes. Quando a gente fala, né? Diz assim, permitiu que fosse LGBTfóbico ou racista. Gente, a gente está falando de um crime, né? Se alguém entrasse dentro de uma empresa, né? Entrasse aqui dentro, levasse todo o microfone, a gente chama a polícia. Então, se a gente, né? Acontece alguma situação desse tipo, a gente tem que tratar... né, como tal. E é claro que também a gente tem que se respeitar, né? Claro. Assim, eu não quero me expor, eu não quero... Também é o nosso direito. Sim. Mas a gente não pode passar pano, como você mesmo falou, Exato. né? Então, acho que o papel de um analista de diversidade é estar esse olho. Muito Olhando para importante. fora, pensando em empregabilidade e para dentro, cuidando dos seus, dos clientes, para que não
aconteça, ou se aconteça, vamos para essa pessoa. Oferecer ajuda. E que é dificílimo, hein, Arthur? Que função difícil. É isso que eu ia falar. Ainda mais uma Muito coisa tão difícil. enraizada socialmente entre todo mundo, né? A gente tem funcionários racistas, pacientes racistas, enfim. A gente não pode, né, falar, não existe profissional da saúde racista. Isso é mentira, né? Não existe profissional da saúde homofóbico. É mentira também, né? Então, que cargo difícil, hein, Arthur? Olha, brinco assim que é o oceano azul de possibilidades, só que tô pensando, né, o pessoal aqui assistindo. Olha que oportunidade da pessoa talvez estar aqui nos ouvindo e pensando assim, de repente eu já tive uma atitude. Eu acho que quando a partir também que eu sou um exemplo, assim como o Emanuel falou da parte de resistência, né? Então eu sou exemplo, eu já deixo o ambiente mais seguro e inibo uma pessoa que possa fazer um tipo de agressão, um tipo de comentário. Realmente é uma missão muito difícil, porque a gente está falando de uma cultura, a gente está falando de religião, a gente está falando de diversas questões mais profundas. E até o que a gente chama dos nossos vieses, né? Às vezes, eu tô correndo aqui de uma pessoa, nem sei porquê. Mas aí, quando você vai ver, olha, talvez porque ela é negra, talvez porque ela é trans, talvez porque ela tem algum tipo de deficiência. Então, é algo que a gente precisa analisar, mas eu acho que o conhecimento é algo libertador. A partir do momento que a gente vai conhecendo, vai estudando e até orientando, né? Nossa, né, amigo, você falou uma coisa ali, que besteira que você falou. Nos fala isso mais, né? Da onde já se viu, né? Mais tempo disso. Repensar o que a gente fala, repensar brincadeiras também é um ótimo exercício. Porque às vezes a gente fala, mas eu falei sem querer. Mas você pensou no que você estava falando? Então isso também é um bom exercício. Muito bom. Por isso que é minha sócia, gente. Também queria aproveitar para perguntar para o Emanuel, porque ele é conselheiro de uma associação que é o AIE, que apoia os estudantes negros na graduação e na pós-graduação. Conta pra gente mais ou menos como funciona esse AIE. Quero saber como ele funciona. A gente pesquisou um pouquinho, mas queria ouvir de você. E como que é essa experiência nessa associação. A Associação AIE, ela é um lugar também de resistência dentro da universidade. Eu acho que um grande problema, depois de você conseguir entrar numa universidade, principalmente pública do tamanho da USP, é a permanência. A permanência é sempre um grande problema, porque é caro, muitas vezes as pessoas vêm de outros estados, outras cidades, e não entendem como funciona a estrutura. E o AIE é a associação para dar a mão, para ajudar a direcionar, a mostrar como é a universidade, as possibilidades de você... Como você pode, as ações de permanência, as ações afirmativas ali dentro da universidade, o que você pode fazer como comunidade. É uma comunidade para uma associação para a gente se unir. E a comunidade preta é um apoio, porque a gente fica mais forte, a gente consegue fazer ações propositivas mesmo, de conscientização, tanto de nós mesmos, quanto da universidade. Que legal. Além disso, algumas pessoas do AIE participam da banca de heteroidentificação. É isso? Tá certo Eu essa acho que palavra. Mas de identificação das ações afirmativas da USP. Que legal. Para saber se essas pessoas que estão se candidatando às vagas de ações afirmativas, elas estão dentro para validar mesmo. Para validar essas legal. pessoas. Eu acho que é muito importante ter essas ações para que até as vagas de ações afirmativas elas têm que ir para as pessoas que elas deveriam estar. Elas têm que chegar, né? Essas ações têm que chegar nas pessoas, porque no final a educação é a forma de a gente mudar toda a nossa sociedade. É uma das formas de a gente conseguir mudar. E é claro mudar. que se você tiver alguém guiando o seu caminho, melhor ainda, muito né? melhor. Mais fácil. E eu falo isso porque o AIE, as pessoas, a Ingrid Merlin, que é também a vice-presidente da associação, ela me deu a mão, ela participa junto comigo do meu projeto de mestrado, e ela me deu a mão e mostrou a universidade, várias formas de permanência, de eu conseguir, também. De me acolher. Então, eu vejo que foi para mim, e eu acho que trazer isso e participar e estar integrado para ajudar outras pessoas também, eu acho que faz a comunidade, nós como comunidades, como sociedade, ficarmos mais fortes. Acho que isso é uma coisa muito diferencial. Legal.
Arthur, a gente falou da dificuldade do seu trabalho, né? E das multiversões ali que ele precisa. E a gente sabe que, infelizmente, a gente tem muitas barreiras para combater, né? Principalmente o racismo, a homofobia. Quais políticas que as instituições, né? A gente sabe que isso é difícil também falar, mas exemplos podem empregar para conseguir fazer uma barreira mesmo contra o racismo no dia a dia. Perfeito. Acho que, como o Emanuel falou, a questão de comunidade também é super importante. Então, os grupos de afinidades, por exemplo, é alguma coisa que é positiva em relação a isso, né? Então, se eu tenho um grupo ali onde que as pessoas vão entender a mesma dor do que eu estou passando, é mais fácil de criar e até também de criar soluções. O que será que a gente pode fazer diferente aqui para que esse ambiente seja melhor? Que de repente tem alguma solução que é tão simples, mas eu, como uma pessoa, um homem branco, não vou conseguir enxergar. Mas a experiência de outras pessoas é super importante. Um outro aspecto que é de fundamental é a questão da autogestão também comprando a ideia. Então, não adianta, né? Só eu que tô ali na base falando assim, é importante, se a autogestão não tá nem aí. Fala assim, não, chega nisso. E um outro passo, que para mim também é fundamental, é a questão de comunicar isso. Então, assim, olha, não, né? Aceitamos isso. Ou se acontecer isso, tem uma resposta que é essa. Então, a gente tem que ter esse fluxo muito bem estruturado para que não aconteça qualquer tipo de discriminação. Porque a partir do momento que eu sofri, não aconteceu nada, as pessoas têm a liberdade de achar, normal, e aqui deixam, porque eu sou... E a gente tem aquela história também, né? O cliente sempre tem razão. Nem sempre. Então, e principalmente quando a gente fala da questão da saúde, né? Então, a gente tem que ter esse olhar também que, olha, algumas coisas não são aceitáveis e também são inegociáveis. Então, a partir do momento que você faz isso, você entra, por exemplo, numa lista de pacientes não bem-vindos. E a partir disso, aqui você não vem mais. E a gente vai coibindo também a ação dessas pessoas, né? Porque elas vão ver que é um pouco mais difícil ter esse tipo de atitude ali dentro, né? Exato. E ninguém é bobo, né? Vamos falar a verdade. Exatamente, né? A gente está falando aqui de vários, né, assuntos. A gente está falando muito de preconceito, né, com profissionais da saúde. Mas a gente também tem que lembrar que existem algumas populações que elas sofrem preconceito só por serem quem são, né? Então, que são os pacientes, no fim das contas, né? E quando a gente fala de paciente, a gente sabe que o preconceito, ele abrange vários grupos, né? Mas a gente tem relatos de pessoas trans, principalmente homens trans, que eles têm, mesmo com documentação atualizada, eles têm uma necessidade fisiológica ali de atendimento com um ginecologista, por exemplo, e tem dificuldade de marcar esse exame no SUS. A gente viu vários relatos disso, porque socialmente ele é visto como um homem, mas fisiologicamente, com certeza, precisa ter acompanhamento de um profissional específico. Então, a gente também quis trazer esses relatos para não ser injusto, né? A gente sabe que existe muita discriminação com o profissional, entre profissionais, mas que pessoas dessas classes também têm dificuldades com o paciente, como no exemplo que o Léo trouxe. Eu também vou trazer um outro exemplo, que é o exemplo do nome social, né? Então, nem sempre os documentos da pessoa estão com o nome social que ela deseja usar e deseja ser chamada por aquele nome, né? E eu quero perguntar até para você, Arthur, qual que é o melhor posicionamento? Então, eu sou um profissional da saúde, tô ali, a pessoa tem um nome social que não necessariamente é o nome que está na documentação civil dela. Como que eu, como profissional, posso atuar ali para ser o mais acolhedor possível com esse paciente? Perfeito. Existe uma questão, né, muito importante, que é até quando a gente fala assim de uma linguagem inclusiva, não é só falar o eu, falar uma... por exemplo, quando a gente pensa na amamentação materna, já estamos falando que é para mulher, né? Um homem trans pode também fazer uma gestação. Então, até a comunicação, a gente tem cuidado. Eu lembro que a gente fala, geralmente, né, em treinamentos, assim, olha, meu nome é Arthur, eu sou analista de diversidade e vou te atender. E você? A partir disso, eu não tô falando, né, porque existe uma coisa também de pressupor. Eu tô vendo aqui o Léo, de cabelo cortado, então ele é homem. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, uma questão é meio que fazer essa linguagem, assim, perguntando, né? Então, tô aqui para te entender. E você, né? Como você gostaria que eu te chamasse? Pronto, a partir desse momento, você, né, anota. Porque, lembrando também, isso é lei. A gente não tá falando de, nossa, tá sendo simpático, gentil. né? Não é nada disso, é uma lei. Então, determina que a pessoa seja
chamada pelo nome que ela escolheu. E também, não necessariamente, né? Existe o nome que a gente fala retificado. Então, quando a pessoa retifica o nome, ela faz um pagamento e muda em todos os lugares. E tem o nome social, que, por exemplo, no RG, na frente... Agora, com o RG novo, está um pouco diferente, mas os RGs um pouco mais antigos, na frente está um nome e atrás está outro. Tá. E ela fala assim, eu quero ser chamado por esse. Mas nem... Por exemplo, não está ali em nenhum documento, mas se ela falar, eu quero me chamar de fulana, tem que chamar as pessoas por esse nome. E tem uma pesquisa americana que mostra que quando uma pessoa LGBTI+, né, é atendida na área da saúde, as pessoas deixam essa pessoa sofrer um pouco mais. Porque entende que se ela é LGBT é porque ela deve ser muito promíscua, porque ela aprontou muito. Arthur. Então, assim, sofre um pouco mais aí, vou deixar você esperando, porque você que procurou isso. Então, essa questão a gente ainda precisa mudar muito. Porque também quando a gente fala dessa sigla, eu brinco assim, algumas pessoas têm um acolhimento, né? Então, assim, olha... eu sei essa dor aqui, eu te acolho porque eu tenho uma dor parecida, né? Quem é LGBT e mais, né? O pai tem a mãe, geralmente, né? Claro que hoje em dia tem diversos casais, mas nem sempre dentro da casa as pessoas entendem que essa pessoa está passando. A gente está falando, estou fazendo uma crítica, né? Às religiões, mas a maioria também não aceita. Então, essa pessoa não tem aceitação de lugar nenhum, né? Então, fica cada vez mais difícil. Acho que por isso, como, né, profissionais da saúde, pessoas que trabalhamos nessa questão hospitalar, a gente tem que ter esse olhar um pouco mais sensível e acolher, identificar. Talvez a pessoa vai falar baixinho, talvez a pessoa só vai colocar ali, mas ser acolhedor. Então, isso é super importante. Você sabe, Arthur, que a gente quis trazer, assim, os principais pontos, né? Também é difícil a gente falar todas as situações, mas uma situação que tem tudo a ver com o que você comentou é sobre mulheres pretas e a violência obstétrica. Então, é algo que acontece e contrariando todas as orientações do Ministério da Saúde, né? Muitas pacientes pretas são subjugadas como, elas não sentem dor e têm negligência na analgesia de parto. Eu ainda digo até mais, né? Existem hoje muitas pesquisas que mostram que mulheres pretas com a mesma escolaridade e acesso ao mesmo pré-natal morrem mais que mulheres brancas. Então, gente, isso é quase, né, um desabafo. Então, se você tem a mesma situação de saúde e escolaridade, por que as mulheres pretas estão morrendo mais do que as mulheres brancas? Saiu até um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde que mostra, assim, que as mulheres pretas, de 2010 para 2020, aumentou a morte por hipertensão, da mortalidade materna. As mulheres indígenas morrem muito mais por hemorragia. Porque elas 23% são subjugadas, né? são subjugadas, não têm acesso à saúde de qualidade, assistência à saúde, aumento das infecções puerperais. Então, isso tudo é parte da estrutura até racista da nossa sociedade. E trazendo para terapia intensiva, talvez, igual as mulheres, já saíram artigos que as mulheres são ventiladas de forma mais errada, com um volume corrente maior do que deveria ser pela sua altura. A analgesia, eu acho que é uma coisa que eu sempre tento conscientizar muito. Gente, quando tem uma mulher preta num lugar onde que eu trabalho hoje, eu sempre tento de sensibilizar a nossa equipe de quando tem uma mulher preta, talvez a gente precise ter um olhar um pouco mais sensível. Sim. Principalmente a questão de dor, porque às vezes eu já vi em um serviço de saúde que eu trabalhava, de uma mulher preta, retinta, está relatando dor e todo mundo falando, não, é assim mesmo. E aí, ter esse olhar de sensibilidade que talvez não seja assim. A gente e não precisa fazer a avaliar. ciência do achismo, né? Porque a dor, e tiveram muitos estudos racistas na história. Tem um grande estudo que foi feito nos Estados Unidos das pessoas com sífilis e a população negra. E depois que achou-se a cura da doença... essa população ficou 20 anos sem acesso. As suas gerações seguiram contaminadas. Isso é racismo científico. Tem uma outra pesquisa que eu estava vendo esses dias que um bebê, né, se ele é atendido por um médico negro, as chances dele sobreviver é 3 vezes maior.
do que se for um médico branco. Então, a gente tem uma área de estudo que é para doenças para pessoas brancas, né? E a gente passou por uma questão. A gente, na história, mostra um plano de embranquecimento, que aí mostra tudo isso, né? Então, não vamos entender, vamos deixar... Quando a gente olha pela população, né? Situação carcerária. Quem é a maioria? Então, eu brinco assim, nada é por acaso, é um plano, né? Então, é um plano que isso. E aí, a gente, como né, profissionais da saúde, temos que estar atento. Porque quando eu não entendo o meu lugar de privilégio, eu... Né, como você falou assim, eu nem tinha pensado nisso, né? Porque a gente está ali habituado e que é normal. E que, ao mesmo tempo, também a gente precisa falar. Eu brinco assim, não é o meu lugar de fala. É claro que eu não vou poder dizer, nossa, como é a dor de um homem negro. Não vou poder dizer, mas eu falo assim, olha, a gente, se for essa questão de lugar de fala, não vou poder falar nunca de suicídio. Porque eu nunca me suicidei. Então, assim, nós temos que falar sim para nos refletirmos, mas também nos colocar no nosso lugar. Que, né, eu não posso dizer, não, não sei qual que é a dor. Mas eu tenho que fazer essa reflexão, eu tenho que pensar um pouco nisso para, sim, conseguir mudar. Porque, a partir do momento, primeiro passo é reconhecer. Depois de reconhecer, eu consigo fazer algum tipo de mudança. E muito, muito falando desse lugar de fala mesmo, é que no final, todo mundo, quando vê uma situação de preconceito, racismo, de transfobia, todo mundo tem que se posicionar, porque tem que falar. E o problema é que a pessoa, às vezes, está falando sozinha, ela está gritando sozinha. E aí ela é vista como a louca. Mas não, é porque ela tá... É como se ela estivesse lutando e todo mundo ainda olha ela como se... Nossa, É um grito de socorro. é um né? grito de socorro. Então, eu acho que esse lugar de fala, na verdade, a gente precisa dar mão para as pessoas, falar junto. Quanto mais a gente fala como se fosse um jogral, Vai ecoar, eu acho né? que precisa ecoar. Eu acho que esse lugar que a gente precisa sempre trabalhar, desse lugar de fala que me incomoda muito, porque eu tenho que parece que só eu tenho que falar sozinho. E não, na verdade, não. A gente tem que falar junto. A gente sabe que esse é um tema, que ele é um tema denso, né? Um tema que dá pra ir por muitas horas, né? Não, hoje já deu pra chorar, pra Já rir deu pra chorar, tudo, pra né? rir, deu um pouquinho de tudo, né? Eu consegui chorar mais que a Andressa em todos os episódios. É pra você ter verdade, ideia. gente. Mas eu queria pedir até um recado para o Emanuel, para dar para as pessoas que se depararem com uma situação de preconceito no trabalho. Qual o recado que você dá para essa pessoa? Como que você acha que ela pode agir? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, talvez, fazer é acolher. Acolher a pessoa que está sofrendo esse preconceito. Sim. Que está sofrendo racismo, está sofrendo a transfobia, porque, no final, é um ser humano que precisa de se sentir parte da sociedade. Sim. E, gente, a gente precisa denunciar, a gente precisa falar. É porque, se a gente não fala, a gente nunca vai ter número, nunca vai ter dados. A gente tem medo de falar. Sim. Principalmente quem sofre no trabalho, é seu ganha-pão. Às vezes as pessoas engolem que talvez eu não consiga outro. Mas não, a gente precisa falar. Porque só falando, só brigando, denunciando, a gente vai conseguir ir mudando essa estrutura, essa forma racista que a gente vive, essa forma transfóbica que a gente vive dentro da nossa sociedade. Então, acho que quando a gente se depara com isso, a gente precisa acolher essa pessoa e a gente precisa lutar junto com ela. E denunciar, né? Que é o mais Denunciar, importante. Bom, depois desse recado, tô até arrepiada. Arthur, a gente sabe que ainda tem muito preconceito velado como desconhecimento. Foi o que eu falei. Muitas vezes a gente fala, mas é porque eu não sabia. E a gente sabe que tem muitos preconceituosos ali, né? Vestindo essa fantasia. Mas eu queria um recado seu pra quem ainda tem algum preconceito no Brasil. E aí? Olha... Te coloquei numa cilada, né, Arthur? Porque, assim, nós somos um país muito plural, né? Então, que eu recomendo é terapia, já que a gente está um curso de saúde, né? Então, vá se tratar, porque isso é alguma coisa que acho que fala mais sobre a pessoa do que sobre a situação, né? Então, a partir do momento, né? O que será que eu vejo naquela pessoa que me incomoda tanto? O que será que eu tenho que falar? Por que será que eu preciso atingir tal pessoa? Quero, né, destruir ela de alguma forma. É porque alguma coisa está, né, muito equivocada aqui dentro de mim. Então, eu acho que a questão é realmente um tratamento ali, refletir mais. E eu acho que também o preconceito é um pouco sobre o medo daquilo que eu não conheço, né? E muito também do meu privilégio. Então, assim, eu tô ganhando, né? Eu sou homem branco, tô aqui em cima, tô vendo tudo aqui de baixo. Então, é muito lugar
desse privilégio. A gente fala, quando a gente discute o tema diversidade, a gente está mexendo nisso, né? Nesse lugar aqui e em outro aspecto também, na minha vulnerabilidade. Eu vou ter que falar que eu não sou tão bonzão como eu sou, que eu não sei tudo como eu acho que eu sei. Então, é um momento que nem todo mundo quer olhar para isso. E é fundamental para que as pessoas, né, possam evoluir e acho que viver melhor, né? Putz, quando você vive com outras pessoas, é tão mais gostoso, é Sim. tão mais empático. Agora eu vou ficar preocupado se fulano beijou ciclano, se a pessoa saiu com... que me importa, né? Assim, cuide-se. Então, eu penso assim, né? Porque aí você vai entender que isso é uma... Você sabe, Arthur, que esse é o conselho que todo mundo da empresa que vem conversar com o Leonardo, a resposta é essa: vai fazer terapia. Exatamente. O Léo é o fã da terapia, Exatamente. coisa boa. Queria aproveitar para tirar uma dúvida, que é uma das dúvidas que também colocaram na caixinha da Biene. A diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. Perfeito. Ó, eu gosto de usar, assim, de identidade para a gente pensar como se fosse de inteligência aqui. Então, a cabecinha tem um biscoitinho que a gente vê que mostra um pouco sobre isso, cada um. Então, identidade de gênero é como eu me reconheço. Então, por exemplo, a partir do momento que eu me reconheço como uma mulher, eu espero que todo mundo me reconheça como tal. E eu não preciso ter, né, a minha genital ser feminina para todo mundo se reconhecer. Então, identidade de gênero é como eu me vejo. Tá. Que aí a gente tem, né, masculino, feminino, não binário. Então, existe, né, vários lugares que eu posso ir, vamos dizer assim, dentro desse biscoitinho ali dessas opções. E orientação, aí já falo do coração, ou de coração aqui que tem, né, CO, coração. É para quem eu, né, me apaixono, quem eu gosto. Antes a gente utilizava, né, o termo opção. Aí eu até faço uma piadinha, né? Se fosse opção sexual, ninguém escolhia homem, né? A gente aqui da mesa escolhia. Então, não é uma opção. As pessoas, então, é uma orientação sexual. Então, porque é aquela pessoa que eu sinto afeto, né? Que eu sou apaixonado, que eu gosto, que eu tenho atração. Então, essa que é a diferença. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Ó, no episódio agora de hoje, a gente já conseguiu chorar nos primeiros 2 minutos. Nossa, foi muito Eu acho rápido. que eu devo estar toda borrada. Então a gente chorou, a gente se arrepiou, a gente riu. E pra quem não conseguiu entender, essas risadas, na verdade, não são porque a gente tá achando graça do assunto. Na verdade, é quase um grito de socorro, é um desabafo social, né? Então, e a gente também deu risada pra deixar esse assunto um pouco mais leve, como ele merece, na verdade. Mas vamos para a parte mais importante desse podcast. Vai lá. Que é o momento Papo da Comédia. O que mais chorou. Pra você, o que mais chorou. O que mais chorou. Chorei mais do que a Andressa em toda a temporada. E olha que é difícil. E olha que é difícil, né? dificílimo. Mas aqui é peixes e câncer. Não tem difícil. como não acontecer isso, né? Pra vocês que estão aqui no Papo da Comédia, é um bate-bola rápido. É quando o Leonardo se sente a Marília Gabriela. Você viu que ele botou o Ana óculos de Gabriela. novo. Nos próximos episódios terá um óculos novo, inclusive, porque esse aqui está sendo usado demais. Eu vou começar uma frase e um de vocês dois vão terminar. Eu vou começar com o Emanuel, certo? Ih, vai Começa estrear. a frase e você termina. Tá. Vamos lá. Como fisioterapeuta, eu sou Forte. forte. Como ativista, eu sou. Resistente. Eu me realizo em uma fisioterapia quando. Meu paciente fica feliz. Eu me frustro com a fisioterapia quando. Os profissionais não são valorizados. Se eu começasse hoje. Se eu começasse hoje na fisioterapia, Como se você começasse Em hoje, na tudo. sua vida. eu faria tudo de novo. Eu acho que eu não faria. Preconceito é Furada. minha música preferida. Aí são várias, depende do momento. Hoje, Bittersweet, Liane La Havas. Nossa, que linda! Quem canta? Seus males expõem. Ó, pra quem não sabe, a música que foi a minha primeira dança de casado, quem me mostrou foi o Emanuel. Foi uma Olha. música linda. E quem nunca viu o Maravilhosa. Emanuel cantar, veja. Podia Porque ir no Instagram dele olhar, né? Impressionante. Ah, eu também acho. Impressionante. Também, né? né? Também. Muito bem. Arthur, chegou o seu momento. Ai, pois é, olha como eu sou Vamos lá. direita. Como analista de diversidade, eu sou. Persistente. Como ativista, eu sou. Corajosa.
Eu me realizo como analista e como ativista quando... Vejo as coisas dando certo, as pessoas felizes. Eu me frustro como analista ou ativista quando... Ainda noto preconceito. Se eu começasse hoje... Eu seria mais incisivo. Preconceito é... Uma burrice. Ser libriano é... Uma alegria. Para bom entendedor... Meia palavra basta. Ótimo! Saiu ileso, né, Arthur? Foi muito Ileso. fácil, não foi? Ai, uma delícia, adorei. Que coisa boa. Bom, hoje nós compartilhamos aqui no fundo da Biene o símbolo do braço erguido com o punho cerrado. Para quem não sabe, ele simboliza a resistência negra, que era utilizada por Nelson Mandela, que lutou contra o apartheid e a segregação racial na África do Sul. Mandela passou 27 anos preso e após a sua saída, ele se tornou presidente da África do Sul. Eu também gostaria de agradecer imensamente a minha amiga pessoal e ativista, que é a Aline Rosa, que me orientou e me ensinou um monte de coisa para compor esse episódio dessa forma tão linda. Esse símbolo, ele é um símbolo que expressa a unidade, força e o orgulho do povo preto e também é um símbolo de solidariedade e apoio às causas relacionadas aos conflitos sociais, à xenofobia, ao sexismo, entre outras mazelas que fragilizam as relações humanas. Lembrando que temos outras bandeiras também, temos a bandeira trans, outras simbologias por trás, e é uma face contra a violência. A gente queria agradecer a todo mundo que deu audiência a esse episódio. Eu sei que esse episódio... Eu sempre falo isso, mas esse episódio foi muito, muito especial mesmo. Nós estamos muito felizes. Continue acompanhando todos os conteúdos da Biene. Eu vou deixar aqui também o Instagram dos meninos. Será que até lá o Arthur vai abrir esse Instagram de novo? Não sei, né? Vou deixar o Instagram do Emanuel. Também vou deixar o Instagram da Aline, essa minha amiga ativista. E não sei se vocês já sabem, mas a gente sempre fecha os episódios com frases famosas. E eu não poderia escolher outra frase a não ser a do Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Maravilhoso. Linda, né? E eu vou falar uma frase da Michelle Obama, que é: com tudo que está acontecendo nos últimos meses, eu sei que muitas pessoas estão confusas, assustadas, com raiva e simplesmente sobrecarregadas. Todos nós temos que fazer o trabalho honesto e desconfortável de erradicar o racismo e lutar pela justiça real. Começa com a autorreflexão e escuta aqueles cujas as vidas são diferentes da nossa. Espero que todos tenham forças para dar o primeiro passo. Que é o mais importante, né? Contra o racismo, contra a homofobia, enfim, contra o preconceito. Exatamente. Eu quero agradecer muito a audiência desse episódio. Tô muito feliz que vocês vieram, meninos. E até o próximo episódio da Biene. Não deixem de ver os próximos conteúdos da Biene. Verdade. Sigam a gente na página, se inscreve no canal, por favor. Curte esse vídeo. Curte esse vídeo e compartilhe. Muito isso aí. obrigado a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.